Nós estamos aqui. Abrir no Evangelho de João 15. Nós vamos ler somente 2 versículos. João 15, o 12 e o 13. Hoje nós estamos aqui para falar do amor de Jesus para conosco, né? E nós vamos, até o final do ano, nós vamos falar sobre os segredos da comunhão cristã. Que nós possamos ter koinonia na Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre. Nós vamos falar do amor de Cristo. Então, que nós possamos ter sabedoria a ouvir a voz de Deus nessa manhã. A palavra do Senhor diz aqui em João 15, versículo 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, agradecer pela tua palavra, agradecer pelo teu amor incondicional para conosco, Senhor, o amor ágape, Senhor, que nós estamos aqui para aprender mais e mais com a palavra do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, o Espírito Santo possa falar nessa manhã para com todos que estão aqui presentes e para aqueles também que estão ouvindo nas mídias sociais. Que teu Santo Espírito possa, Pai, falar através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, será que nós realmente temos esse amor para uns com os outros? Porque o amor, ele nasce no coração de Deus. Nós não temos capacidade nenhuma de amar, mas o Espírito Santo, que vive em nós, faça que nós possamos amar uns aos outros. Porque uma coisa eu quero falar para vocês, não adianta, irmãos, nós falarmos que ama a Deus e odiar o seu irmão. Porque se você ama a Deus que você não vê visualmente, como você vai amar o teu irmão que você vê pessoalmente e não ama? Nós estamos sendo o quê? Hipócritas, mentirosos. Então, daqui até o final do ano, nós vamos trabalhar com essa revista. Segredos da comunhão cristã. O que é comunhão? É koinonia. Nós temos que ter koinonia uns para com os outros. Então, nós hoje vamos falar a respeito da lição de número 2. As pessoas que têm a revista, que devem ter lido, né, acompanhar, porque essa revista é maravilhosa. Que nós possamos ler a revista durante a semana, que nós possamos observar a revista que todo ano a gente dá para as pessoas acompanhar a escola dominical. Aqui diz assim a palavra de Deus: na última noite que Jesus passou com seu discípulo, antes de ser preso, julgado e morto, ele deu aos discípulos um importante mandamento. Veja bem que isso aqui é um mandamento que Deus nos deu. Esse mandamento que Deus nos deu é: amais uns aos outros. Ele diz que mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se nós não amarmos uns aos outros, nós não estamos obedecendo a Deus. A palavra do Senhor fala lá em João, que se você não amar o teu irmão, você não está amando a Deus. Agora, para você amar o teu irmão, você primeiro tem que amar a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele diz o seguinte: você me obedece? Aquele que me obedece, esse é o que me ama. Está lá em João 14. Então nós temos que entender, nós temos que ter no coração. Então ele fala assim: esse mandamento aparece de forma mais ampla em outros textos. Por exemplo, Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9, ele nos mostra o que Jesus quer nos ensinar nessa manhã. Então, que nós possamos entender a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos 12, 9, e vamos acompanhar o que diz a palavra do Senhor. Romanos 12, 9 e 10. Ele vai nos mostrar que o amor procede de Deus. E para nós ter esse amor, nós temos que estudar a palavra dele, nós temos que estudar a palavra de Deus. Então, Romanos 12, 9 e 10 diz: o amor seja sem hipocrisias,
detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se nós não amarmos em espírito e em verdade uns aos outros, nós somos hipócritas. O amor procede de Deus. Se nós analisarmos tudo que Jesus fez por nós, o que é que nós temos que entender? Que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for através de Jesus. A palavra do Senhor fala assim: Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um amor ágape, é um amor incondicional. Como pode nós falarmos que ama a Deus e odiar o teu irmão? Não podemos caminhar nessa situação. Deus, o Espírito Santo, não habita no meio de confusão. O Espírito Santo habita no meio de pessoas que têm koinonia com Ele. Porque Deus é Espírito. E se importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que ter isso no coração, irmãos. Essa revista é maravilhosa. Aí ele diz aqui, nós temos 4 pontos aqui que nós podemos aprender. A primeira, o amor aos irmãos não é uma opção para o discípulo de Jesus, mas uma ordem a ser obedecida. Eu falei para vocês, Jesus disse, aquele que me obedece, esse é o que me ama. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem andado em espírito e em verdade? Você tem comunhão com Deus? Você faz o seu devocional todos os dias de manhã? Você ora? Você busca a presença do Espírito Santo na tua vida todos os dias? É isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que diz a palavra de Deus. Segundo ponto, amar uns aos outros é um mandamento coletivo, ou seja, para todos os discípulos de Jesus. Nós temos que amar em coletivos. Por que nós temos que ter comunhão? Porque Deus quer que nós tenhamos comunhão. Porque Deus quer que nós estejamos aqui na igreja todos os domingos. Porque Ele fala na palavra dEle. Lá em Hebreus 10, 25, Ele fala, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Antes, admoesta, porque o dia se aproximam. Jesus está voltando. Então nós temos que continuar firmes na presença de Deus. Nós temos que estar firmes aqui na igreja todos os domingos. Nós temos que separar esse dia do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Terceiro ponto, o referencial ou a natureza deste amor é o amor de Cristo. Assim como Ele nos amou, nós temos que amar uns aos outros também. Se Jesus fez um sacrifício por nós, por amor a nós, nós não fazemos sacrifício nenhum. E hoje nós temos no coração, o ser humano, choveu, não vou que está chovendo. Eu não vou por isso. Tem desculpa de todas as maneiras. As pessoas querem jogar desculpa em qualquer coisa. Eu não vou para a igreja por isso, eu não vou por aquilo. Você tem que pôr na cabeça, meu irmão, lugar de crente domingo é na igreja. Os discípulos de Jesus têm que estar na igreja todos os domingos. E é isso que Deus quer que nós façamos. A quarta observação é que o amor é o cartão de identificação do cristão. Olha, irmão, o amor é maravilhoso. Como você vai temer uma pessoa que tem amor no coração? Como você vai temer uma pessoa que só prega o amor de Cristo Jesus? Jesus quer que nós possamos ser parecido com Ele. Jesus não murmurou quando Ele estava em direção à cruz, naquela via dolorosa, sendo chicoteado, massacrado, cuspido. Jesus, Ele sempre foi alegre, porque Ele sabia qual era o foco do que Ele tinha que fazer. Jesus sabia que Deus mandou Ele aqui na terra para nos salvar. Ninguém chega até Deus se não for através de Jesus. Jesus não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que ter no coração, que só chega até o Pai
através de Jesus. Eu convido os irmãos para a Bíblia de vocês, lá em Gálatas 5,14, e vamos ver o que diz a palavra de Deus. Gálatas 5,14. Veja Gálatas 5,14, ele fala assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não amarmos, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos se nós não amarmos nosso próximo. A lição de hoje é sobre o mandamento do amor mútuo. O texto básico nós já falamos, e aqui o tema hoje é amai-vos uns aos outros. Eu vou pedir para o irmão abrir a Bíblia aí, em Oséias 11. Eu vou pedir que o presbítero Davidson, abre a Bíblia em Oséias 11, e você vai ler só o primeiro versículo dessa passagem. Aí é Deus falando com o povo de Israel. Deus amou desde criança o povo de Israel. Oséias 11, versículo 1 somente. Olha aí para vocês verem. Quando criança eu amei, e do Egito chamei. E aí, se a gente for para frente e ler todo o capítulo de Oséias, vai falar que é um povo desobediente, é um povo que não obedecia a Deus. Então, como que você fala que ama alguém se você não obedece a Deus? A palavra dele fala: aquele que me ama, esse é o que me obedece. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Primeiro ponto: amar é uma ordem. Jesus disse: o meu mandamento é este. A palavra mandamento tem o peso ou a força de uma lei, é uma ordem divina. Ele deu essa ordem para nós cumprirmos, é uma ordem divina. Ele está mostrando para nós que nós temos que ter isso no coração. Aqui nós possamos ver, lá em Levítico 19:18, amar para o cristão não é uma opção ou um sentimento. Toda pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo tem a obrigação de amar a todos. Outro que também ele crê, não amar o irmão é desobedecer o mandamento de Jesus, é pecar por ação e por omissão. Tiago nos mostra, Tiago 4,17, olha o que diz Tiago 4,17. Irmãos, se nós não amarmos nossos irmãos como a Jesus nos amou, nós estamos em pecados. Irmãos, em nome de Jesus, vamos abrir as nossas mentes por amor, vamos abrir o nosso intelecto, o nosso coração e amar até os nossos inimigos. Você não sabe a bênção que Deus faz em nossas vidas, como você ama o teu próximo inimigo. Quanto mais o inimigo está fazendo mal contra você, você está amando ele e mostrando para ele o amor de Cristo, até a mente dele vir abrir e falar: não, esse homem não, ele me ama. Então nós temos que ter isso no coração. A igreja de Jesus Cristo tem que ser unida, nós temos que estar todos juntos, em um foco só. Como que o Espírito Santo vai habitar no meio de pessoas que vivem de maneira que não agrada a Deus? Como que ele vai olhar por nós nessa situação? Olha o que diz aqui em Tiago, né? Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que estar aqui em espírito e em verdade, obedecendo a palavra de Deus, orando sem cessar, como o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo foi um dos homens que mais sofreu, depois de Jesus foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. O profeta Isaías, há 750 anos antes de Cristo,
ele já profetizava a vinda do Messias, que é Jesus. O profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio, pelo um rei que não conhecia a Deus, não conhecia Jesus. Irmãos, desde o passado, do Velho Testamento, até agora no Novo Testamento, nós temos que amar, porque Deus, ele mostrou para nós, que amar, nós vamos triunfar sobre o mal. Nós temos que ter cuidados, nós temos que vigiar em oração, nós temos que estar sempre prestando atenção no que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses, acautelai-vos dos cães, porque ele sabe que hoje na igreja, muitos vão chegar sarroteiramente, penetrando na igreja de Jesus Cristo, para acabar com o povo de Deus. Nós estamos vendo com nossos olhos, e a palavra do Senhor fala que nós temos que amar essas pessoas, amar como Jesus nos amou. Eu gostaria que os irmãos abrissem Êxodo 20, do 13 ao 17, nós vamos ler lá no passado, o que dizia a palavra de Deus. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais para conosco. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Êxodo 20, do 13 ao 17, ele começa falando, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eu pergunto para você, meu irmão, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Sabe, irmãos, nós temos que ter no coração o amor de Cristo. Ontem, eu estava saindo da minha casa e encontrei um garoto, por nome de Danilo. Ele tem 25 anos. E esse garoto, eu agradeço a Deus, porque Deus dá autoridade espiritual para o homem falar de Jesus. Eu cheguei para ele e falei assim, Danilo, eu vou orar a Deus, pedir para que Deus, o Espírito Santo, tire esse capeta que está dentro de você, esse Satanás que está dentro de você, ele está te consumindo. Você tem 25 anos, você é forte, e você está se matando aos pouquinhos, com bebida, com maconha, com prostituição, como foi pregado aqui nessa manhã. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter no coração a autoridade divina, vinda do alto dos céus, e que Deus venha abençoar a igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre, que nós possamos acautelai-vos dos cães que vêm aqui para atrapalhar o povo de Deus. Uma coisa eu digo para vocês, irmãos, nessa manhã, como aqui na escola dominical, todos caem por terra, não fica um, em nome de Jesus cai por terra, o diabo e seus demônios, vai cair um por um, porque aqui tem homens de oração, aqui tem homem que clama a Deus todo santo dia nós estamos aqui reunidos, orando e chorando por essa igreja. Eu não vou abrir mão dessa igreja, eu vou estar firme aqui, eu não saio daqui enquanto eu não ver essa igreja sarada, essa igreja abençoada pelo Santo Espírito de Deus. Eu vou estar aqui. O amor procede de Deus, o amor é de Deus. A Bíblia nos mostra 4 tipos de amor que nós temos que ter. Esses 4 tipos de amor é de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. O primeiro é o amor ágape, é um amor incondicional. Nós temos que ter amor no coração, uns para com os outros, parar de mentir, de falsidade, de traiçoeiros que são. E Deus tenha misericórdia de mim que estou falando essas coisas aqui no púlpito, porque tudo que eu falar aqui eu vou prestar conta para Deus. Eu vou prestar conta para Deus. Segundo ponto, amar é uma ordem para todos. Deus, Ele deu uma ordem, amar
é uma ordem para todos. Nós temos que amar coletivamente. Nós temos que amar a todos. A todos. Eu me lembro que todos nós, daqui da igreja, os membros, os oficiais da igreja, colocou as mãos sobre uma senhora aqui, no dia do batizado dela, a dona Helenilza. Mas será que os irmãos estão indo visitar a dona Helenilza? Declarando o amor de Cristo na vida da dona Helenilza? Você fez uma aliança aqui, mas será que vocês estão indo visitar a dona Helenilza, que está numa cama, que não pode nem levantar? Louvado seja o nome do Senhor por aqueles que estão visitando a dona Helenilza. É uma senhora que não tem nada para nos dar, mas é de Deus. Ela é de Deus. Nós temos que amar. Amar é uma ordem para todos. Veja aí Efésios 2,19. Abre Efésios 2,19. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. A dona Helenilza é da família de Deus. Sabe, Jesus, ele falou assim: tive sedes, não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, estava preso e não me foi me visitar. Você tem obedecido a Deus? Você tem buscado a presença de Deus na tua vida, meus irmãos? Nós temos que aprender. A escola dominical é o lugar que você mais se aprende a palavra de Deus. E tem um detalhe, irmãos: tudo que eu estou falando aqui, um dia eu vou prestar conta para Deus. Se eu falar palavras que edificam, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu falar palavras que não edificam, Ele vai cobrar de mim. Então eu peço a Deus misericórdia pela minha vida, por a oportunidade de estar aqui falando do amor de Cristo para com todos. O amor procede de Deus. Irmãos, você sabe quantos tipos de amor tem na Bíblia? É a escola dominical, pode falar. Quantos são? Quem sabe? Levanta a mão aí, por favor. Quantos amores está na Bíblia? Tem na Bíblia? Bíblico? Não. Não. São 4 amor. Primeiro, o amor ágape, o filia, o eros e o storge. Esses são os amores da Bíblia. Entendeu? Nós temos que aprender. O amor ágape, ele é incondicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer no grego significa não morra, mas tenha a vida eterna. O segundo é o filial, amor fraternal entre pessoas. O amor eros, amor entre um homem e uma mulher. O pastor pregou aqui e falou assim, lá em Romanos, ele fala, o homem se corrompeu. Deus deixou um amor entre o homem e uma mulher. Não é verdade? Agora, as pessoas acham, eles estão aí querendo colocar na moda homem com homem, mulher com mulher. Amigo, Deus não faz acepção de pessoas. Eu tenho que evangelizar a pessoa, mas falar para ele, você está indo em direção ao inferno, porque é pecado aos olhos de Deus, porque Deus deixou macho e fêmea. Tem um amigo meu que chegou outro dia, moço, eu quero conversar com você, meu filho está nessa situação. Eu falei, fulano, ele vai para o inferno, cara, ele está em abominação contra Deus, ele está errado, ele não conhece, tem que orar pela vida dele. Agora, hoje em dia está assim, se você fala qualquer coisa, ele é homofóbico, ele está, não, esse homem aí, não é isso, meu, a gente está falando que está na Bíblia.
Se você não obedecer à Bíblia, como é que faz? O amor storge, amor pelos familiares. Esse é o amor. Amor pela família, amor pelo irmão. Esse é o amor. E nós temos que amar uns aos outros. Nós não podemos brincar de amor. Nós temos que ser sérios, nós temos que ter um caráter de Cristo. Irmãos, você acha que você está enganando a você mesmo? Se o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus? Não é verdade? Você veio aqui para brincar de crente? Você veio aqui para saber que você está querendo ser um servo do Senhor, em espírito e em verdade. O Evangelho de João. O Evangelho de João, irmão, é maravilhoso. O Evangelho de João só fala do amor de Cristo. O Evangelho de João é diferenciado, porque ele fala do amor de Cristo para conosco. Eu convido os irmãos a abrir em Filipenses 2:7. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Deus desceu da glória, pisou aqui na terra, se vestiu de pele de homem por nós, nasceu numa manjedoura, não tinha onde inclinar a cabeça, e sendo Deus, ele se humilhou por nós. Hoje é dia da gente votar, mas o mundo todo está orando pelo Brasil. Você sabia? O mundo todo ora pelo Brasil. O Brasil vai ser o celeiro do mundo, porque a palavra de Deus fala lá em 2 Crônicas 7,14, olha o que ele fala: se meu povo, quem é o povo de Deus? Somos nós. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Lembra da mulher adúltera? Deus nunca vai apontar o dedo para ninguém. Se você se arrepender de coração, Ele vai te perdoar. Lembra no passado, aqueles fariseus hipócritas, pegou a mulher em adultério, levou até Jesus, e lá falou: ó, pegamos essa mulher em adultério, e a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-lo. Lembra o que Jesus fez? Jesus continuou e falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando Jesus levantou os olhos, só estava aquela mulher. O que Jesus falou para aquela mulher? Vá e não peques mais. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Olha o Deus que nós servimos, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Daniel na cova dos leões famintos, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha quente. É o nosso Deus. Se você que está aqui nessa manhã e não entenda o que significa servir a Deus, ore a Deus pedindo que o Espírito Santo venha te iluminar para você ter esse encontro genuíno com Jesus. Jesus pega uma pedra bruta e transforma num diamante precioso. Vocês prestou atenção que Deus chama as piores pessoas para ser servo dele? Sabe por que eu falo isso? Porque eu não presto. Deus me chamou. Eu era um homem mau. Eu não respeitava nada. De cada 10 palavras, 9 eram um palavrão. E às vezes, eu estava uma vez no norte da África, e tinha uma almofadinha lá, uns filhos de papai, jogou um leite, caiu perto dos meus pés, eu fiz ele limpar. E depois deu uma confusão danada, e o homem falou: moça, você é muito bravo. Eu falei: não sou bravo. Eu estou falando que não deixa o velho homem entrar no seu coração. Porque às vezes as pessoas olham, pensam que você é crente, é servo do Senhor, você é covarde.
E o povo de Deus é corajoso. O povo de Deus, aquele que serve o Senhor em espírito e em verdade, ele é macho, ele é homem, ele é forte, ele é corajoso, ele não tem medo de batalha. Então que nós possamos ter esse amor no coração. E quem ama a Deus é forte. Quem ama a Deus tem poder do Espírito Santo. Irmãos, abre lá em Tito 2,14. Vamos ver o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã. Tito 2,14. Ele diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zelosos de boas obras. Um povo só seu, zelosos de boas obras. Isso é o nosso Deus. É o nosso Deus, meus irmãos. Que nós possamos, durante até o final do ano, lembrar desse amor que Deus tem para conosco. O amor de Cristo, o amor ágape, o amor que vai triunfar sobre o mal. Quem ama, obedece a Deus. Jesus falou: aquele que me obedece, esse é o que me ama. E o amor procede de Deus. Se nós olharmos, pensar que o amor vem de nós mesmos, nós estamos enganados, porque o amor procede de Deus. Irmãos, não é duro você amar uma pessoa que te fez o mal, uma pessoa que fica maquinando mal contra você? Não é duro você amar essa pessoa, mas você tem que orar por ele todo dia, até que o diabo saia dali daquela cabeça, até que o diabo caia por terra também. Nós temos que ter isso no coração. Terceiro ponto: amar como Deus nos amou. A palavra de Deus diz: ao estabelecer o mandamento do amor mútuo entre os membros da sua família, Jesus nos dá um referencial de amor, assim como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Jesus nos amou com amor ágape, amor divino e sobrenatural. Esse tipo de amor é impossível à natureza humana. Você viu? É impossível à natureza humana. Será que você tem coragem de dar um filho seu para morrer por alguém, por amor? Eu não tenho capacidade nenhuma de dar um filho meu para morrer por alguém. Não tenho, mas Deus tem. Deus deu Jesus, seu Filho único, para morrer por nós, sendo que você não merecia nada, e nós não merecemos nada, mas a misericórdia de Jesus se renova a cada manhã em nossas vidas, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele fala: orai sem cessar, está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala também: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós não podemos murmurar, meu amigo. Nós temos que agradecer a Deus em qualquer circunstância, agradecer a Deus. Outro dia, aconteceu um fato comigo. Eu estava indo para Itapecerica, o carro quebrou bem na subida, num lugar ruim, bilhares de carro buzinando. Eu com o carro quebrado lá, ninguém teve coragem de parar para me ajudar. Aí o que eu fiz? Fiquei paradinho ali, comecei a orar. Daqui a pouco apareceu um garoto de moto. Quer ajuda, meu irmão? Eu falei: quero comprar ali uma gasolina, que eu acho que é a gasolina que está ruim. Entendeu? E nós temos que amar as pessoas na rua, em qualquer lugar. Lembra daquele homem Samaria lá? Samaritano? A gente tem que ajudar o próximo quando está precisando de ajuda. A igreja do passado, de Atos dos Apóstolos, eles vendiam tudo o que eles tinham, ia dividindo para os irmãos segundo o que ia precisando as pessoas. E Jesus, ele ia salvando as pessoas e cada um ia fazer a sua parte. Mas hoje a gente não está vendo, o amor está se esfriando. As pessoas não se amam mais, os pais não amam os filhos não amam os pais.
amar como Deus nos amou. Nós temos que ter no coração essas coisas de Deus. Nós temos que amar os nossos irmãos de acordo do jeito que eles são. Hebreus 4,15. Pode abrir para a gente ver o que diz a palavra de Deus nessa manhã. Hebreus 4,15. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha para você ver. Jesus foi tentado, foi humilhado, foi massacrado sem pecado. E por que nós vamos reclamar, murmurar, sendo que nós somos pecadores? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Todos nós somos pecadores. Não há um sequer. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele nos chamou, Ele nos resgatou, Ele pagou um preço alto por nós. Então nós temos que estar sempre na presença de Deus, agradecendo a todo, e que Deus tenha misericórdia de nós. Às vezes eu olho assim o ser humano, eu por exemplo, eu estou falando de mim, irmãos, porque eu estou aqui na frente, eu falo de mim. Você pensa que eu sou bom? Não, eu não sou. Às vezes tem coisa que eu falo que não é verdade, não é verdade. Aí depois eu penso assim, meu Deus, eu estou mentindo sem querer. E tem pessoas que ele crê na própria mentira dele. Tem pessoas que mentem e ele crê na mentira dele. Agora, como pode? Será que sou eu sozinho que mente aqui ou todos nós mentimos? Ou já falamos uma mentira? Mas a mentira tem perna curta. É ou não é, Chico? A mentira tem perna curta. Sabe por quê? Que o diabo é o pai da mentira. Gente, analisa a palavra de Deus, lá de Gênesis, Apocalipse, e vocês vão ver, tão cruel somos nós. Deus fala para a gente obedecer, lá em Oséias ele fala que amou desde criança, mas aquele povo desobedecia a Deus. Irmãos, que nós possamos ter no coração a palavra do Senhor. Irmãos, tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, lá em 1 Coríntios 13, eu vou pedir que o Naftali leia para mim, para nós, 1 Coríntios 13. Olha para você ver o que fala 1 Coríntios 13. Vamos ler todo, é curtinho, é até o 13 só. Pode ler de voz alta, tá, irmão, para todo mundo escutar.
Ouviu a palavra de Deus? 1 Coríntios 13, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele fala, quando era menino, pensava como menino. Ele fala que se você dá seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada vale. E no versículo 13, olha o que ele fala: fé, esperança e o amor. Porém, o maior dos três é o amor. Nós temos que amar, meus irmãos. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que ter isso no nosso coração. Hebreus 2,18, ele diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, ele é poderoso para nos socorrer. Nós somos tentados o tempo todo. Nós somos tentados, irmãos. E nós sabemos que nós temos um justo juiz, que é Jesus. A palavra de Deus lá em João 10:10 fala assim, que o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Mas nós temos Jesus, que vem para nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós temos que ter no coração esse amor. Eu vou pedir que a Josi abra em 1 João 4 e leia do 7 ao 20. Vamos mostrar esse amor que Deus nos dá. 1 João 4, do 7 ao 20, Rose. Pode ir bem alto. Amém. Você viu aí? 1 João 4. 1 João 4, irmãos, é maravilhoso. O apóstolo João, ele estava preso lá na ilha de Patmos quando ele escreveu isso aqui. 1 João 4, ele fala 23 vezes do amor. Ele fala ame, ama e amor. 23 vezes está só nessa passagem aqui, do amor de Cristo para conosco. Lembra que eu falei que eu não tenho temor em nada? Está escrito aí na Bíblia. Quem ama não tem medo de nada. Porque Deus nos amou primeiro. E se você anda com Deus, por que você vai temer alguma coisa? Nós não podemos temer a nada. Nós temos que ter temor e tremor dele. A mão dele é pesada. Então nós temos que ter temor e tremor dele. Não de nós pecadores aqui na terra. Irmãos, eu convido para abrir a Bíblia em 2 Pedro 3,9. Olha o que diz Pedro aqui para nós, o apóstolo Pedro. 2 Pedro 3,9. Porque tem muitos que falam, eu estou esperando por Jesus e ele nunca chega.
Ah, Maranata, vem Senhor Jesus. Ele prometeu, mas ninguém vai saber o dia que ele vai chegar. Será que ele pode chegar até no dia de hoje? A gente não sabe. Mas é o que diz a palavra de Deus aqui em 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vê aqui, Deus está esperando. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo, ele é paciente, ele está esperando. Tem muitos que é dele, que ainda não chegou para o aprisco dele, e estamos esperando. Então nós estamos aqui esperando a volta de Jesus, mas para ele voltar, ele fala aqui, ó, ele diz, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, não querendo que nenhum morra eternamente. Ele está esperando, né? E ele diz, senão que todos os cheguem ao arrependimento. Arrependei-vos e seja salvo. Você lembra daquele carcereiro lá que quando prendeu Silas e Paulo, quando a cadeia caiu, o cara ia se suicidar, que naquele tempo era perigoso, lá em Roma os caras tinham que cuidar. O que o apóstolo Paulo falou para ele? Não, nós estamos aqui, ninguém fugiu. O que faremos? Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. É o que diz a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus, que todos da sua casa vai ser salvo. Nós temos que crer no Senhor Jesus. Nós temos que ter no coração. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Não é verdade? Ele perdoa. Ele perdoou o homem que era segundo o coração dele. Aquele homem adulterou, aquele homem foi um assassino, mas ele perdoa. Abre a sua Bíblia em 1 João 1, 9. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 João 1, 9. A palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel, meus irmãos, Deus é fiel para conosco, Ele nos perdoa. Você sabe o que separa você de Deus? É o pecado, é o pecado que nos separa de Deus. Nós temos que saber que o pecado é o que nos atrapalha, é o pecado que está fazendo a gente ficar distante de Deus. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Nós temos que ter isso no coração, meus irmãos. Nós temos que ter no coração o que o Pai quer que nós façamos. João 14, 2. Olha o que ele vai falar para nós nessa manhã. João 14, 2. Pode abrir João 14, 2. E vamos ler o que ele fala, o que ele tem para nós. Ele tem para nós o Shekinah, ele tem para nós a moradia eterna. Olha que maravilha, olha o que ele fala aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quem não quer ir para o céu, hein? Ele falou que tem morada para todos nós, é só nós continuarmos firmes na presença dele. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Às vezes nós vamos estar em casa deitado e ele volta. João 14, 2. Isso. Quarto ponto, meus irmãos. Amar é o registro e identidade do cristão. Olha, o registro da identidade de um cristão é o amor. Se você declara o amor de Cristo no teu coração, você é mais que vencedor. O amor, ele consegue triunfar sobre qualquer barreira. É o amor de Cristo. Isso é que nós temos que ter. O apóstolo João é maravilhoso. O livro de João é maravilhoso.
ele fala do amor que ele tem por nós, e nós ainda não abrimos os olhos. Lá em 1 João 4,7, os irmãos podem acompanhar que eu leio, não precisa nem abrir. 1 João 4,7, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já pensou? Você é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando eu nasci, eu não conhecia a Deus. Eu nasci pecador. A gente vê, né, as crianças correndo, pulando, mas sabe o que diz a palavra de Deus? Não seja pedra de tropeço de uma criança. Deixa a criança correr para lá, para cá. Sabe por quê? Deus fala assim, ó, Jesus fala: é mais fácil você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se aprofundar no Oceano Atlântico que atrapalhar a criança. Se nós ensinarmos nossas crianças agora, desde pequenininho, na igreja, eles vão crescer servindo o Senhor. Como o Almir tem um filhinho dele, o Dominique, que está aqui todos os domingos. Como o Davi, esse garotinho que está aqui correndo. Nós temos que ensinar, mas para nós ensinar, nós temos que ter professores que sejam exemplo. Tem um homem, um pastor, por nome de Rick Warren. Esse homem, ele escreveu vários livros maravilhosos. Ele fala assim: igreja com propósito, liderança com propósito. Não adianta você querer ser líder e você não ser exemplo. Ser líder, você tem que ser exemplo. Sabe o que ele fala no livro dele? O líder não precisa falar que ele é líder. Ele olha para trás, as pessoas estão seguindo a ele. Não precisa você colocar no holofote que você é alguma coisa, porque nós não somos nada. Nós somos pecadores, nós somos pó. E ai daquele que achar que é alguma coisa, ele vai cair. Ele cai. Nós possamos ter no coração o amor, é o registro de identidade do cristão. 1 João 4, 20, olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Ele fala assim, ó: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você já viu? Como pode nós falarmos que amamos a Deus, que nós não vemos ele visual? E aí, o Johnny está aqui, eu vejo ele visual. Se eu falar que eu não amo a Deus, que eu não amo o Johnny, eu estou sendo mentiroso, hipócrita. Eu tenho que amar o Johnny do jeito que o Johnny é. Eu tenho um pastor amigo meu do Rio de Janeiro, o pastor Abraão, ele tem quase 90 anos e faz a obra de Deus até hoje. Ele falou para mim um dia assim, falou: olha, não precisa gostar. Eu não preciso gostar de você. Eu não preciso gostar de você, mas eu tenho que te amar. É isso que nós temos que entender. O amor de Cristo, Rose, nos constrange. O apóstolo Paulo fala assim, ó. O apóstolo Paulo fala assim: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Eu te pergunto nessa manhã, qual é a sua causa aqui na igreja? A causa nossa aqui é amar os nossos irmãos, é cuidar dos nossos irmãos, pastorear as igrejas que Deus colocou em nossas mãos, visitar aquele que está doente, visitar aquelas pessoas que fez parte aqui da igreja no passado, como a dona disse, nós vamos visitar em nome de Jesus, que nós temos que abraçar os nossos irmãos do jeito que eles são. Não importa, meu irmão, não precisa gostar, mas tem que amar. Nós temos que amar a todos. Irmãos, como é bom falar de Jesus. Como é bom falar do amor de Cristo. Agora, eu vou pedir para o presbítero Davidson abrir em 1 Tessalonicenses 4. Vai ler do 9 ao 12. Vamos ver o amor fraternal. Esse é o amor fraternal de Deus para conosco.
Amém. Está vendo? Esse é o amor fraternal. Irmãos, as pessoas lá fora têm que olhar para nós e ver a diferença. Agora, o que adianta lá fora as pessoas ver a gente como discípulo de Jesus e aqui dentro ser um pagode? Você sabe o que significa pagode? Bagunça. É bagunça. E as coisas de Deus não é bagunçada, não. As coisas de Deus é tudo dentro de um cronograma certinho, bonitinho, transparente, branco como a neve. É as coisas de Deus. O Shekinah de Deus não tem escuridade lá, não tem escuro lá é 24 horas, claro. É transparente. Irmãos, para concluir essa passagem aqui da lição 2 dessa revista, eu vou fazer uma conclusão aqui que eu tirei do Hernando Dias Lopes. Geralmente eu procuro algo de homens temente a Deus para falar aqui na igreja. Não só da revista, essa revista foi escrita pelo pastor Arival Dias Casimiro. Mas olha o que ele diz. Olha o que diz aqui, ó, o Hernando Dias Lopes. Meus irmãos, temos de passar tudo pelo crivo da palavra. Olha o que ele fala. Temos que passar tudo pelo crivo da palavra. É a mesma coisa. O conselho de uma igreja, tudo que o pastor vai fazer, ele tem que falar, chamar os presbíteros e passar pelo crivo dos presbíteros. Se não passar pelo crivo dos presbíteros, está desobedecendo a palavra de Deus. Está indo contra a palavra de Deus. Porque os presbíteros foram constituídos aqui para comandar a igreja de Jesus Cristo, pastorear a igreja de Jesus Cristo. Aí ele fala assim, ó: a fé verdadeira examina seu objeto antes de depositar confiança nele. Precisamos ter discernimento pelo amor, porque Deus é amor. Deus nos amou em Cristo Jesus e continua a amar por meio de nós. Devemos amar-nos uns aos outros. Quem se encontra em união com Deus por meio da fé em Cristo, compartilha a sua natureza de sermos nascidos de Deus, e Deus é amor. Precisamos amar uns aos outros. O amor sacrificial de Deus é a fonte e a origem do nosso amor. Jesus, o amor dele é sacrificial. É sacrificial. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não falo muito na minha casa com minha esposa. Meus filhos casaram, foram embora, só ficou eu e ela. Mas olha, irmão, Deus colocou nas minhas mãos a parte de oração aqui dessa igreja. Tem vezes que eu estou aqui sozinho, chorando, ou chovendo, ou sol, o que for, eu vou estar aqui. E outro dia eu falei para minha esposa, enquanto Deus me concedia vida aqui na terra, eu vou fazer o que eu prometi para Deus. E todo dia, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui orando, glorificando o nome do Senhor e orando pelos meus irmãos, de terça a sexta-feira. Então, meus irmãos, saiba que vocês têm alguém que ora por vocês todo dia. Nós estamos aqui todos os dias. Aí eu uso falar, a minha equipe é dos velhinhos, porque não vem um novo. A minha equipe é de velhinhos, por quê? Os velhinhos têm dor de cabeça, fica doente, e tem dia que eu tenho que estar aqui sozinho. Às vezes tem dia que a Sueli não pode me acompanhar, porque ela está doente também. E aí eu estou aqui orando sozinho. E aqui a gente vê o que diz a palavra do Senhor. Precisamos amar uns aos outros. O amor sacrificial de Deus é a fonte e a origem do nosso amor. Este é apenas um reflexo do amor de Deus por nós. Esse amor não consiste de palavras, mas de ação. O Deus invisível torna-se visível em nós pela prática do amor. Se nós praticarmos o amor, Deus vai nos abençoar. E é isso que nós temos que falar, é isso que nós temos que fazer. Eu gostaria de perguntar ao irmão, quer escolher algum versículo que nós falamos nessa manhã? Quem quer escolher um que nós possamos falar? Qual? 1 Coríntios 13:13, pode ser. Vamos então encerrar e que Deus nos abençoe e que nós tenhamos no coração o amor ágape, o amor de Cristo em nossas vidas.